Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 27, 31 de maio de 1899. Jesus lamenta-se do confessor. Esta manhã, estando no meu estado habitual, o meu adorável Jesus veio e ao mesmo tempo vi o confessor. Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que o meu estado era obra de Deus. E quase queria convencer a todos os sacerdotes a manifestar-lhes algumas coisas do meu interior. Jesus voltou-se para o confessor e disse-lhe: Isto é impossível. Até eu tive adversários, e isto em pessoas das mais notáveis, e também sacerdotes e outras dignidades. Tiveram que dizer sobre minhas santas obras, até me taxar de endemoniado. Estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito para fazer com que a seu tempo possa brilhar mais a verdade. Que queiras ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes dos mais bons e santos e até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração, isto eu permito, mas o resto não. Não seria querer fazer um desperdício de minhas obras e pô-las em zombaria, o que muito me desgosta. Depois me disse a mim: o que quero de ti é um obrar reto e simples, que do pró e do contra das criaturas não te preocupes, deixa-as pensar como queiram, sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-te da imitação de minha vida. Então, aqui nesse trecho, a Luísa vem narrando, né, no estado habitual dela, que é o estado de privação dos sentidos, né, quando ela está fora do corpo, ela está em estado de petrificação, ela tem ali aquela visão espiritual. Espiritualmente, Jesus está com o confessor e ali demonstra que não está gostando, né, que está ali desgostoso com o confessor, porque aparentemente o confessor queria a aprovação das pessoas, das demais pessoas, sobre o estado da Luísa. Provavelmente ele estava querendo, né, convencer as pessoas do estado dela, queria dar provas de que eram manifestações espirituais, que era ali realmente uma alma vítima, que existia ali um trabalho de Deus sendo realizado. Então, Jesus não gostou muito dessa atitude desse confessor. E talvez ele até mesmo quisesse revelar alguma coisa que pudesse estar contida em segredo de confissão. Então, não dá para saber exatamente do que se trata, mas dá para perceber que tem algo envolvido nisso. Mas já de cara, Jesus já está ali contrariado com essa situação. E aí ele vai e repreende o confessor, dizendo para ele que o que ele estava ali pretendendo, né, que buscar a aprovação do estado da Luísa, e que é uma obra de Deus, buscando ali essa aprovação dos demais, isso ali era impossível, porque até mesmo Jesus, né, ele falou, até mesmo eu tive adversários, e isso tem pessoas das mais notáveis. Então, se o próprio Jesus, que é o modelo de todos os santos, foi ali, teve adversários, teve contrariedades, teve oposições, encontrou tudo isso na sua vida, por que uma pessoa que está limitando a sua vida, que está vivendo a sua vida, iria ter tudo a favor, né? Então ele já vai dizendo, isso é impossível, porque para me imitar vai ter que passar pelas contrariedades, pelas oposições, pelas as adversidades, vai ter adversidade, vai ter adversários, vai ter pessoas contras, vai ter
várias situações de oposições, porque eu mesmo passei por isso, eu pessoalmente passei por isso, até mesmo fui taxado de endemoniado, né? Jesus foi taxado, né? Foi chamado de Beuzebu e outras coisas mais. Então, se ele mesmo teve essa realidade, né, por pessoas sacerdotes da época, pessoas autoridades e tudo mais, né? Ele não foi aceito nesse meio. Por que a Luísa deveria ser aceita ali, né? Ter tudo ali a favor dessa realidade dela. Então, iria acontecer as contrariedades assim como ele teve. E aí que ele vai contando mais ainda. Essas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu permito. Então, ele permite oposições, até mesmo por pessoas religiosas, até pelos da igreja mesmo. Porque ele quer, né, ao passar por todo esse escrivo de pessoas que são muito minuciosas, investigativas, que querem as coisas tudo ali muito transparentes, querem explicação para tudo. E, na verdade, realidades espirituais, a maioria delas não existe explicações, né? E ele fala que ele permite essas circunstâncias de contrariedade para que a verdade possa ser mais brilhante quando ela surgir, quando ela aparecer, ela brilhe muito mais. Por quê? Porque ela passou pelas contrariedades, ela passou pelas oposições, ela foi combatida. Então, quanto mais a verdade é combatida, mais brilhante ela se manifesta quando ela vir à tona, mais brilhante ela vai ser. Então, é esse o propósito dele também. Quanto mais combater a verdade, quanto mais combatesse, né, quanto mais houvesse oposições àquilo, tudo que estava ali passando ali, principalmente que era o início, né, dos escritos ainda tinha muito chão ainda para caminhar. Então, quanto mais realidades adversas surgissem, mais depois, quando a verdade surgisse, ela viria brilhante. Então, é isso que ele pretende, né? E até, né, vai falando, né, se querer conselho, né, de pessoas boas, de pessoas santas, né, pessoas entendidas, pessoas estudadas, doutores, para poder ajudar, auxiliar na luz, né, do que está acontecendo, né, para poder clarear mais, para entender melhor o que ele está fazendo, ele até permite isso e ele acha isso importante, mas ele só permite para poder ali ter uma melhor clarear o trabalho que está sendo feito, mas não para poder aquele trabalho ser plenamente aceito. Então é para clarear o processo, mas não para que seja ali todos aceitos de bom grado ali, como se não, né, se fosse como se Deus entrasse ali nas mentes e deixasse todo mundo adocicado, todo mundo permeável, todo mundo aceitando, ó, que lindo, que maravilha. Isso ele não permitia, porque ele não teve isso na vida dele, né? E aí ainda fala que mesmo porque isso pode causar zombaria. Porque claro que vai ter pessoas, terá pessoas que vai aceitar de boa, mas vai ter pessoas que vai achar ridículo, que vai zombar. E ele não permite zombaria, né, da obra dele. Ele não permite, isso desgosta ele demais. Então ele faz essa repreensão bem dura com o sacerdote. Mas isso tudo, né, no campo espiritual. Ele não estava pessoalmente falando com o sacerdote, mas era espiritualmente ali na visão que a Luísa tinha. E aí depois que ele termina essa repreensão com o sacerdote, ele vem e conversa com ela e diz: o que eu quero de você, Luísa, é um obrar reto e simples. Quer dizer, faça o que você, né, o meu agir em você, né, o que você vai fazer, né, o seu trabalho tem que ser reto, ou seja, não pode pender nem para um lado nem para o outro, tem que ser reto, tem que ser do jeito que eu quero e tem que ser muito simples. Das contrariedades e das circunstâncias benéficas, ou seja, dos pró e dos contra, né, em relação às criaturas, é ele mesmo que vai se preocupar, não é para se preocupar do que vai acontecer, né? Então, se vai ser bom, se não vai, se vai ter oposição ou se vai ter só aceitação, não é problema dela. O problema dela é
trabalhar retamente e simples com simplicidade. O restante é tudo dele, é tudo ele que vai fazer. Deixa para ele, né? Deixa para ele fazer. Então, para ela não ter um mínimo incômodo com nada, porque é um trabalho, ela está fazendo ali o trabalho dela, né? Que ele quer que ela seja reta e simples no obrar dela, mas o trabalho mesmo que está sendo desenvolvido é dele, né? Então, ele é que vai se preocupar com tudo. E também querer que todos sejam favoráveis é querer desviar-se da imitação da vida dele, como ele já havia feito essa repreensão para o próprio confessor, né? Querer que todo mundo seja a favor, que não haja oposição, que não haja contrariedades, que não, né, que tudo caminhe bonitinho, perfeitinho, sem ninguém ali para dizer um A contra, não é condizente com a vida que ele teve. Então, para ser condizente com a vida dele, e a vida dela era uma imitação da vida dele, não tinha como ser totalmente aprovada a realidade dela, né? Totalmente a favor, ter total aceitação, assim ser, né? Então, ele poderia fazer se ele quisesse, porque ele tem poder para isso, né? Mas ele não queria dessa forma, ele queria que as coisas acontecessem da forma natural, né? Que as pessoas fossem aceitando e fossem rejeitando, fossem questionando, fossem ali sendo contrários, fossem se opondo, porque era o processo de passar né, desse trabalho, dessa obra, desse plano todo, passar pelo humano, né? Pela avaliação do ser humano, não que ele precise, mas para poder ficar realmente ali comprovado que é um trabalho dele mesmo, da vida dele, porque a vida dele não foi fácil, a vida dele houve oposição. Então, se na vida dele, lá, há 2000 anos atrás, houve oposições, na vida dela ali, que era ali, né, a vida dele acontecendo agora, naquele tempo ali, nela, na alma dela, não poderia ser o contrário, né? Não teria as aceitações, não seria totalmente favorável. Então, para poder ser o mais próximo possível de imitação da sua própria vida, com certeza iria ter ali os contrários, ia ter ali as oposições. Claro que muita coisa vai ser passado dos limites e vai exagerar e ele vai ficar muito amargado por muitas coisas, porque vai ter muito travamento depois, vai vir muita oposição, muito fechamento, então tudo isso, né? Mas tudo isso vai fazendo parte do processo, tudo isso faz parte do processo, tá? Tudo isso estava no plano, porque como Deus vê além, Deus vê no todo, Deus vê no infinito, Deus é onividente, Ele vê tudo, do primeiro ao último segundo da existência de tudo, né? E tudo, e assim, e como Deus assim, não existe tempo, não existe, são eternas, né? As coisas espirituais são eternas, então Deus vê tudo na eternidade, inclusive. Então ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então era simplesmente para ela fazer o trabalho dela, de trabalhar retamente, com simplicidade e deixar, né, não se preocupar com o humano, não se preocupar com as pessoas, não se preocupar com o resultado. Tudo isso era um trabalho que ele mesmo que queria estar era algo dele mesmo, era o obrar dele mesmo que depois essas coisas iriam se resolver com o passar do tempo. Então estava tudo no controle dele, né? Então essa questão do controle de Deus, está tudo na mão dele, é tudo no controle dele. Embora ele queira usar, né, da criatura, ele quer usar da vontade, ele quer a vontade da criatura para ele obrar, para ele operar, ele quer essa concordância da criatura, essa conformidade da vontade da criatura com a dele, mas o controle de tudo está na mão dele, não está na mão da criatura. A criatura tem o controle se ela quiser tirar a vontade de Deus, né? Sair da vontade de Deus e caminhar com a sua própria vontade. Esse é o controle que a criatura tem. Mas uma vez que a criatura dá a sua vontade para Deus e deixa que Deus faça, que Deus haja, aí ele é que tem o controle de tudo. Então, preocupações nesse caso não tem lógica, não tem sentido. É querer sair da vontade dele, né? Então, simplesmente caminhar na simplicidade e na retidão
e deixar que Ele faça, que Ele haja. E o que tiver de vir, virá. O que tiver de ser, será. Bem ou mal, como ele fala lá, pró e contra, tudo faz parte do processo e está tudo sob o controle dele, está tudo dentro do comando dele. Ele vê tudo, sabe de tudo e está controlando tudo. Então a criatura precisa confiar, se abandonar e deixar Deus fazer. Deixa Deus ser Deus. E a criatura é ser criatura nas mãos de Deus, não ser criatura fora de Deus, mas uma criatura totalmente entregue nas mãos de Deus, totalmente entregue na vontade de Deus, totalmente entregue ali nos braços, no colo de Deus. E Deus fazendo, Deus realizando, e o que vem vai vir, e ponto final. Amém, Fiat.